Por que os personagens da Bíblia viveram por tantos anos? Essa intrigante questão nos leva a um fascinante mergulho nas narrativas bíblicas, nas condições de vida da época e nas interpretações teológicas e científicas. Desde teorias que sugerem uma diferença na percepção e na contagem do tempo, passando por explicações genéticas e ambientais, até as interpretações que veem essas longevidades como metáforas para a sabedoria ou a virtude. A busca por respostas abre um leque de possibilidades que toca tanto na fé quanto na ciência. Antes de prosseguir, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais histórias da Bíblia e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em seus ensinamentos. Quantas pessoas com mais de 100 anos você já conheceu? Atualmente, é raro que indivíduos alcancem essa idade, e a grande maioria dos que chegam a esse marco está em péssima saúde e falta lucidez. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem aproximadamente 30 mil centenários no Brasil. No entanto, nem sempre foi assim. O Antigo Testamento nos mostra que muitos personagens bíblicos viveram mais de 100 anos. Matusalém, por exemplo, é o homem que viveu mais tempo na Terra, 969 anos. Noé alcançou 950 anos. Adão viveu 930 anos. Lameque por 777 anos. Enoque por 365 anos. Abraão por 175 anos. E Moisés por 120 anos. Como é possível que essas pessoas vivessem quase 200, 300 e até mais de 700 anos, permanecendo lúcidos e saudáveis? Por que as pessoas no Antigo Testamento viviam tanto enquanto nós, ao nos aproximarmos dos 40 ou 50 anos, descobrimos que já não temos a mesma vitalidade de antes? Além disso, é nesta faixa etária que muitos homens e mulheres começam a sofrer de doenças mais graves. No vídeo de hoje, tentaremos encontrar possíveis explicações para a longevidade dos personagens bíblicos. A primeira explicação é a bênção de Deus. Esses indivíduos mencionados no Antigo Testamento, que atingiram uma idade muito avançada, tinham algo em comum. Eram servos de Deus e fiéis a Ele. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, podemos ver as 28 gerações que precederam Cristo. Contudo, estudiosos acreditam que todos aqueles homens que mencionamos no início deste vídeo também faziam parte da linhagem que daria origem ao Salvador do mundo. Esta teoria explicaria a razão pela qual essas pessoas viveram tanto tempo. Receberam uma bênção especial do Senhor que multiplicou seus anos para ajudar a preparar o caminho para o Filho de Deus aqui na Terra. A segunda explicação é genética perfeita. Outro fator a considerar é que nas primeiras gerações após a criação, o código genético que Deus colocou nos humanos ainda não havia desenvolvido muitas falhas. Pense nisso. Adão e Eva foram criados perfeitos e teriam vivido eternamente no Jardim do Éden. No entanto, deixaram de ser imortais após desobedecerem a Deus. Seu código genético foi transmitido a seus filhos e descendentes. Isso significa que as primeiras gerações humanas deveriam ter sido altamente resistentes a doenças. No entanto, com o tempo e como resultado do pecado, o código genético humano tornou-se mais frágil, tornando as pessoas mais vulneráveis à morte e doenças. Isso resultou em uma redução na expectativa de vida dos indivíduos. A tecnologia moderna permitiu que cientistas se investigassem mais profundamente o corpo humano, incluindo sua notável capacidade de regeneração e autocura. Que conclusão eles alcançaram? O corpo humano tem o potencial de viver eternamente, e é por isso que o envelhecimento permanece um dos grandes mistérios da ciência médica. Mas para Deus, isso não é um problema insolúvel. A explicação que os cientistas buscam já está registrada na Bíblia.
Vamos ver o que ela diz. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem e a morte pelo pecado, e desta maneira a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como vimos aqui, é por causa do pecado que adoecemos, envelhecemos e morremos. No entanto, o propósito de Deus nunca mudou. Ele deseja restaurar nossa perfeição e nos conceder a vida eterna ao seu lado. Por essa razão, ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos salvar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Pois assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. No passado, as pessoas estavam mais próximas da perfeição e, como resultado, viviam muito mais tempo do que nós agora. No entanto, agora estamos mais próximos do momento em que a promessa de Deus será cumprida e, em breve, todos os vestígios de pecado e imperfeição desaparecerão. As pessoas não envelhecerão ou morrerão mais. A terceira explicação é a santidade dos indivíduos. Podemos considerar o fato de que esses homens da Bíblia viveram suas vidas em santidade e comunhão com Deus. Vamos ver o que o rei Salomão disse sobre isso em Provérbios 3. Meu filho, não esqueça meu ensino, mas guarde meus mandamentos no coração, pois eles prolongarão sua vida muitos anos e trarão paz e prosperidade. No entanto, as Escrituras também nos mostram que, devido à maldade que se espalhou pelos corações da humanidade, Deus decidiu reduzir a expectativa de vida dos humanos na terra. Vamos ler o que o Senhor disse em Gênesis 6. Então o Senhor disse: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal. Seus dias serão de 120 anos. A quarta explicação: a terra precisava ser povoada. Assim que Deus criou Adão e Eva, o Senhor os abençoou e deu-lhes o seguinte comando: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Anos depois, logo após o fim do dilúvio que devastou toda a terra, Deus fez o mesmo pedido a Noé, seus filhos e suas esposas. Vamos ler juntos o que o Senhor disse em Gênesis 9. Quanto a vocês, sejam fecundos e multipliquem-se, proliferem na terra e aumentem sobre ela. Para povoar a terra conforme Deus desejava, era necessário que os seres humanos tivessem uma vida mais longa para se reproduzirem mais. Se as pessoas nos tempos de Adão e Eva, ou Noé, vivessem apenas 70 ou 80 anos, como vivem hoje, levaria muito tempo para nosso planeta ser habitado e, consequentemente, o mandamento de Deus sobre a multiplicação não seria cumprido. A quinta explicação é que as condições climáticas eram diferentes. No segundo dia da criação do mundo, Deus estabeleceu algo que pode nos ajudar a entender por que os seres humanos podiam viver tantos anos. Em Gênesis 1 está escrito: e Deus disse: haja um firmamento entre as águas para separar água de água. Então Deus fez o firmamento e separou a água que estava debaixo do firmamento da água que estava acima dele. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu. E houve tarde e houve manhã o segundo dia. Observe que Deus criou o firmamento para separar as águas abaixo das águas acima. Isso significa que havia um volume de água acima do céu, que poderia ter criado um efeito estufa em toda a Terra, bloqueando parte da radiação solar, que atualmente atinge nosso planeta e influencia nossa qualidade de vida. Você pode estar se perguntando: o que aconteceu com essas águas acima do céu? Acredita-se que elas caíram sobre a terra durante o dilúvio, encerrando as condições ideais para a preservação da vida humana. Vamos ver o que a Bíblia diz nos 600 anos de vida de Noé, no 17º dia do segundo mês. Naquele dia, todas as fontes do grande abismo se romperam,
E as comportas do céu se abriram, e choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Depois, pegue sua Bíblia em casa e compare as idades antes do dilúvio com as idades depois do dilúvio. Você verá que houve uma redução significativa após os 40 dias e 40 noites de chuva. Irmãos e irmãs, existem muitos mistérios na Bíblia que o Senhor escolheu não revelar para nós enquanto vivemos neste mundo, porque nosso entendimento humano é limitado e não estamos preparados para tal grandeza. Isso se deve à nossa incapacidade para compreender a vontade do Senhor. Jesus disse o seguinte ao apóstolo Pedro. Jesus respondeu: "Você não percebe agora o que estou fazendo, mas mais tarde você entenderá." Então, essas 5 explicações que acabamos de ver não são verdades absolutas, mas sim suposições que podemos fazer baseadas na palavra de Deus. Precisamos entender que Deus deseja povoar o céu e que este mundo será abalado, destruído, e um novo céu e uma nova terra virão, onde aqueles que estão com Cristo viverão eternamente. Amém. E assim, chegamos ao fim de mais uma revelação fantástica. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história incrível. E você, o que achou desse vídeo? Escreva nos comentários e deixe a sua marca nessa revelação fantástica. Assista também essas outras revelações que estão aparecendo na tela. Até a próxima!